Tatatam, 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 tam, 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 taram, taram. Annyeonghaseyo, Eliane. Hoje eu venho compartilhar com vocês os meus pensamentos que eu tive assistindo o dorama Light to Me, ou em coreano, Nege Kojimaru Heba. Os personagens são Kwon Na-jong, uma funcionária pública do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia. Hyun Gi-jun, o presidente do conglomerado Grupo Mundial. Chong Jae-bom, o primeiro amor da nossa protagonista Ah-jong. Yoo So-ran, sua ex-melhor amiga. A história começa a se desenvolver quando Ah-jong encontra sua antiga amiga de escola. Essa amiga se gaba na frente dela por já estar casada e estar vivendo o casamento dos sonhos. Se não bastasse isso, ela também debocha de Ah-jong por não ter casado ainda, considerando a idade que ela tem. No meio dessa conversa, Ah-jong recebe um telefonema e usa essa ligação para fingir que quem está ligando é o seu marido e assim sair daquela situação desconfortável. Acontece que aquela amiga dela é tão invejosa, mas tão invejosa, que vai fazer de tudo para poder humilhá-la, tentando provar que ela não é casada, coisa nenhuma, porque não acredita que a John possa ter um marido melhor que o dela, mais rico que o dela, mais bonito que o dela, ou seja, melhor que ela em qualquer coisa. No começo, a John vai querer desmentir de boa, mas a sua amiga vai se tornar tão insuportável que ela acaba mantendo a mentira por mais tempo, só para poder se vingar um pouco dela. Acontece que isso está tudo bem, enquanto é só ela que está envolvida. O problema ocorre quando essa mentira começa a atingir o suposto marido, o Chaebol Ki-jun. O drama vai girar em torno disso, a John tentando manter a mentira, a amiga tentando desmoralizá-la e o suposto marido tentando sair desse rolo todo. E em razão de toda essa confusão, o drama me faz pensar sobre a pressão para casar-se. Eu sei que isso é muito mais intenso quando se trata de nós, mulheres, mas os homens não estão fora dessa. Não raro, nós, indivíduos que vivemos em sociedade e temos mais de 25 anos ou menos de idade, estamos em um relacionamento amoroso ou não, nos deparamos com pessoas que fazem as seguintes perguntas: Nossa, você ainda não se casou ainda? Todos seus amigos já se casaram, só você que não. Daqui a pouco você não vai poder mais ter filhos. Se você não se casar e não ter filhos, quem vai cuidar de você na velhice? Os seus pais não vão ficar tristes se você não der um netinho para eles? Deve ser triste, né? Viver assim como você, sem marido e sem filhos. E o drama é incrível porque trata isso de uma maneira bem lúdica. Você se questiona o porquê de Ah-jong ter mentido. Por que não contou a verdade na hora? Por que continuou mentindo? Simples. Porque ela estava tentando se autoafirmar diante da anulação da amiga. A desqualificação gera a competição. Mas desde quando aliena a opinião alheia invasiva importa? Ah, importa. Infelizmente importa. Às vezes importa. Importa quando a gente é condicionado a isso pela sociedade em que vivemos. Está na cultura, na mídia, nos costumes, no comércio, em praticamente tudo que nos cerca. Frequentemente somos intimados para cumprir demandas sociais e assim estarmos encaixados como alguém normal na sociedade. Porque o que importa para o social é cumprir o protocolo. Ele não se importa com o que você sente ou com o que você quer. Se você não entra no esquema social, você é ridicularizado. É motivo de fofoca, de gozação, de exclusão. E por todas essas coisas que a protagonista mente. É para manter essa mentira, ela vai entrar no esquema social e vai fazer todas as coisas que as pessoas costumam fazer para se enquadrar, se encaixar, ser aceito pelas outras pessoas ou por um grupo. Aquela amiga dela é a representação perfeita do social. No fundo, a amiga barra social não está nem um pouco interessado nela, mas sim preocupada com o fato de ela estar bem completa consigo mesma e não estar no esquema. E quando a John entra dentro desse esquema é que dá início ao desfecho do dorama.
Quando ela se percebe mergulhada em protocolos e que perdeu a conexão consigo mesma, é que ela entende o quanto ela estava sendo infantil. A Jun vai se questionar se realmente ela quer se casar, mesmo estando diante do homem que ela ama e que a corresponde. E é essa a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Eu quero me casar ou estou tentando cumprir uma demanda social? Porque a gente até pode querer se casar, que pode ser agora ou daqui a alguns anos, mas esse querer deve ser uma consequência da relação amorosa e não para cumprir uma expectativa social. Se pergunte o quanto esse querer é meu e não das cobranças externas. Sou o que quero ou é o meu pai ou a minha mãe, os meus avós, o costume, a sociedade? E esse questionamento não se aplica apenas ao casamento, mas também para outros assuntos como namoro, graduação, adquirir bens materiais, filhos e mil uma outra coisas que a gente possa querer. Todos nós temos a necessidade de ser amado e de ser aceito, e se isso não acontece, a gente se sente inadequado, inferior. Quando você casa e decide não ter filho, você é estranho. Você não casa e tem filho e cria sozinho, então você é estranho. Você casa, tem filhos e tenta reclamar pra você ver o que você vai escutar. Quem mandou casar e ter filhos? Você não casa, não tem filhos e é mais julgado ainda, é o próprio extraterrestre encarnado. O negócio vai ficar mais complicado ainda se você cumprir todos esses protocolos certinho, bonitinho, perfeitinho. Não só casar, mas também ter sucesso, ter dinheiro, ter coisas, ter entendimento do ser e perceber que não era isso que você realmente queria, que não faz sentido, que não traz tanta felicidade. Historicamente, o casamento começou como preservação do poder. No Egito Antigo, era para preservar a pureza do sangue e a linhagem legítima dos faraós. Na Idade Média, era por causa da preservação de grupos sociais e interesses econômicos. Em Roma, se casavam para poder ter filhos legítimos e transmitir herança. Na Europa, a coroa se casava por motivos diplomáticos, militares e políticos. Depois, quando veio o domínio da igreja, se casavam também com todos os motivos citados, mas agora pela bênção religiosa. Faz poucas décadas que as pessoas casam porque simplesmente se amam. Mesmo assim, ainda hoje tem pessoas que se casam por interesses econômicos ou para cumprir uma demanda social. Tem muito dorama que tem casais com casamento arranjado para manter um padrão social por convenção. A arte imita a vida. Até que ponto isso ainda é uma realidade lá ou no mundo? O ponto crucial é: se ame primeiro, se perceba, esteja consciente, presente. O importante é viver os nossos próprios sonhos e não os sonhos dos outros. O foco deve ser no amor e não no protocolo, na vivência do amor e não na sua exibição. Eu espero que chegue logo o tempo em que nós não precisaremos ficar justificando toda vez do porquê fizemos escolhas diferentes. Eu vou fazer um vídeo sobre 6 doramas com casamento no final para complementar esse vídeo. E é isso por hoje. Mani mani sarangue tsuseyo. Annyeong.